Não tem como a gente falar desse jogo Flamengo e Corinthians não falando do segundo jogo, né? Que ainda está sendo uma confusão danada. A CBF acatou o pedido do Flamengo para mudar, né? Inverter o jogo da Copa do Brasil, que aconteceria no meio de semana, foi para o domingo, e os jogos do Campeonato Brasileiro envolvendo Flamengo e Corinthians, eles vão acontecer pelo menos até aqui na quarta-feira, né? Acatou um pedido do Flamengo, o Galo também está junto com o Flamengo nessa, e Corinthians e Vasco reclamam e prometem até ir na justiça. Ontem entrevistei lá na Rádio Craque Neto o então ainda diretor jurídico do Corinthians, o Leonardo Pantaleão, que era o diretor jurídico ontem, falou que ia hoje entrar com ofício, que ia, vai até o fim, só que aí hoje pediu demissão. Ele fez o ofício. O ofício ele fez. O ofício fez, tá pronto. O ofício ele fez, deixou o ofício pronto, pediu demissão e foi embora. As coisas que acontecem no Corinthians que é uma coisa inacreditável, né? Vamos lá, tem a nota do Corinthians, né? Então vamos colocar a nota do Corinthians pra gente jogar, né? E discutir sobre isso. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Camila Giuliotti, começo contigo. Foi decisão arbitrária da CBF? Aceitou um pedido do Flamengo sem ouvir principalmente Corinthians e Vasco? É um absurdo. Eu acho que os dois times... Existe um movimento da torcida corintiana, né, para que não entre em campo, para que o Corinthians não entre em campo. E eu acho que tem que ser feito isso mesmo. Eu acho que tem que ser tomadas medidas radicais para que as coisas comecem a mudar aqui nesse país, né? Acho que a CBF às vezes acha que a gente tem cara aqui de palhaço, que tá todo mundo brincando. Futebol é uma coisa séria, né? Envolve muitas pessoas, torcida, clubes, pessoas que trabalham sério, né? E a gente já viu isso acontecer outras vezes. O próprio Palmeiras lá atrás, quando pediu essa mudança, né? Pediu uma mudança na época, ouviu, ninguém mandou ganhar tudo. Então, acho que a postura tem que ser diferente, né? 2 pesos, 2 medidas. De certa maneira, coloca em xeque, né, a credibilidade da instituição. Não tem como a gente não pensar diferente, porque parece favorecer um clube, né? Não tem como você não pensar isso diante dessa postura, dessa atitude que foi tomada tanto com relação ao Vasco contra o Corinthians, né? O Vasco também prometeu, como você acabou de falar. Então, eu penso em medidas mais radicais. Não, eu, se fosse presidente hoje ali do Corinthians, não entraremos em campo. E do Vasco também. Não entraremos em campo. É a única forma. Acho que a gente tem que tomar medidas drásticas. Não vejo outra forma. Ofício. Não sei o quanto isso pode ser eficaz. O que fica também, PVC, a pergunta, né? Se fosse outro clube no Brasil, a CBF acataria, assim como acatou a decisão do Flamengo? Não, o primeiro pedido foi do Flamengo, mas o Atlético entrou junto com o Flamengo. Eu acho que eu vou tentar analisar de todos os lados, tá? Tem um lado que, de fato, a Copa do Brasil tem que ser jogada nas semifinais com o equilíbrio de todos os jogadores disponíveis dos dois times longe da data FIFA. Só que o calendário foi feito lá atrás, o certo é isso. O que está se fazendo agora? Um remendo. Um remendo da Copa do Brasil e antes era um remendo do brasileiro. Porque data FIFA foi criada em 94, 30 anos atrás. Data FIFA, você respeita a data FIFA quando tem jogo só 3 dias depois. Em fevereiro, se você pegasse o calendário, você ia olhar e falar assim, nossa, olha, a Copa do Brasil semifinal, jogo de volta decisivo, é no dia seguinte da data FIFA. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Ninguém foi pego de surpresa, né? Ninguém foi pego de surpresa. Então, o que você tinha que fazer? Ou você pega lá em fevereiro e resolve o problema, ou você não faz o remendo na volta. Principalmente o remendo na seguinte situação. O que se fez foi um absurdo. Vou colocar um ingrediente a mais aqui, só, tá? O Memphis não pode jogar a Copa do Brasil. Por quê? Porque a inscrição dele chegou na sexta-feira depois do prazo e no sábado a CBF não tem expediente. Mas que dia que a CBF anunciou a mudança da data da Copa do Brasil? Sábado. No sábado à noite. Sábado à noite. Nossa, então tinha expediente para anunciar a data nova da Copa do Brasil. Ora, estão brincando, né? O que você faz? Além disso, você muda. O Flamengo primeiro diz o seguinte: eu jogo contra o Fluminense na quinta-feira e contra o Corinthians limpo dos meus jogadores de volta das seleções no domingo. Quer dizer, o Flamengo está dizendo o quê? O Flamengo está dizendo, Rodolfo Landim está dizendo, que ele desistiu do brasileiro. Sim, claramente. É preciso dizer isso para a torcida do Flamengo. O seu presidente disse que não está nem aí para o brasileiro. Vou só fazer uma conta aqui. O Flamengo está 8 pontos atrás do Botafogo, mas tem um jogo a menos. Então, na prática, ele pode estar 5 pontos abaixo do Botafogo, certo? No ano passado, nessa rodada, o Palmeiras estava 14 pontos atrás do Botafogo.
e ganhou o campeonato. Então por que o Flamengo está dizendo que pode jogar com 9 reservas, 8 reservas, 7 reservas contra o Fluminense? Porque o brasileiro não está nem aí, mas ele não pode ganhar o brasileiro, o Palmeiras virou 14 pontos, ele não pode virar 6, com um jogo a menos. Então, primeira coisa é responsabilizar o presidente do Flamengo nesse sentido. Segundo ponto, quando a CBF muda as datas, ela tira do Flamengo a necessidade de decidir sem os jogadores que estão na seleção, mas o Corinthians, o Fluminense e o Atlético Paranaense e o Fortaleza têm decisões na quarta-feira porque os jogos foram mudados. O jogo do Fortaleza foi alterado. E o Fortaleza não vai ter o Kusevich na seleção chilena. Que não teria nada a ver com isso, o Fortaleza. E o Atlético Paranaense não vai ter o Canóbio na seleção uruguaia. Aí você vai dizer, mas o Atlético Paranaense tem só o Canóbio fora. Qual é o melhor jogador do Atlético Paranaense? O John Arias. O John Arias no Fluminense. O Arias no Fluminense. O Fluminense vai jogar o Fla-Flu apenas sem o Arias. Apenas! Apenas sem o Arias. O Arias é o melhor jogador do time. E o Fluminense vai decidir o jogo. Vai decidir... Não vai decidir o seu título, ele vai decidir o seu orçamento do ano que vem inteiro. Decidindo um jogo contra o Flamengo sem o seu melhor jogador. Então a CBF interferiu na vida, não foi do Corinthians e do Vasco. Foi do Corinthians, do Vasco, do Fortaleza, do Atlético Paranaense, do Corinthians, que estão todos fazendo finais de campeonato. E por último, qual é o campeonato mais importante do Brasil? É o Campeonato Brasileiro. Claro. Aí você vai dizer, não, mas a Copa do Brasil dá mais premiação. Dá mais premiação por quê? Porque a CBF recebe a cota de televisão e distribui em prêmios. Mas o Flamengo recebe 180 milhões de reais de televisão para jogar o Brasileiro. O campeonato que dá mais dinheiro, que é mais importante, que é mais relevante, que é a base da temporada, é o Brasileiro. Por isso que quando a CBF elaborou o calendário no começo do ano, ela disse que a Copa do Brasil, já que era para sacrificar alguma coisa, e o certo era não sacrificar nada, era a data FIFA preservada, se era para sacrificar alguma coisa, era a Copa do Brasil. Porque o brasileiro é o campeonato mais importante. E muita gente fala em justiça, né? Cadê a justiça com o Fluminense, principalmente, que tá brigando contra o rebaixamento e que não teria jogo no meio de semana? Teria o time descansado pro final de semana e com o seu principal jogador, que é o John Arias. É uma coisa incrível. E outra, meu caro Cosme Rimoli, dentro do regulamento da CBF, fala que os times visitantes não têm o direito de pedir a alteração do jogo. E quem está pedindo são os times visitantes. Corinthians e Vasco são os mandantes dos jogos. Então, algumas coisas, né? Primeiro, vamos perder a ingenuidade, né? O que está acontecendo é uma prova da força do Flamengo nos bastidores. É o clube mais importante dentro da CBF. O Flamengo não está brigando sozinho, não é só com o Atlético Mineiro, não. Tem o apoio da Globo, porque a Globo quer esse jogo no domingo. Nunca imaginou que ia ser Corinthians e Flamengo jogando a semifinal da Copa do Brasil. Audiência espetacular, então é isso. E a CBF precisa desse apoio da Globo, porque é a Globo que transmite jogos da seleção brasileira. É tudo um emaranhado, até a sobrevivência do Edinaldo, que ele está no comando da CBF por uma liminar. E é isso. Agora, informação, o Vasco já entrou no STJD, o Pedrinho já entrou já pedindo que o jogo fosse confirmado nas datas prévias, né, como o regulamento determinava, e mais, ele promete para a Justiça Comum. Agora, o Augusto Melo, do lado do Corinthians, você deve saber até melhor que eu, também promete uma postura veemente, talvez até também com Justiça Comum. E é isso que a gente está esperando. Olha que futebol bagunçado que a gente vive. Então, certamente não vai ficar por isso. Tanto do lado do Vasco como do lado do Corinthians, as duas equipes, os dois clubes vão até o final. Vão até o final para realmente tentar manter os jogos nas datas originais. E claro que a gente fala em relação a clube, em relação à data, a pontuação, mas tem o torcedor que mora lá no Nordeste que já comprou o pacote que quer assistir o jogo. Que quer assistir o jogo numa semifinal, numa quarta-feira, que já está comprado. Tem gente que já comprou passagem para São Paulo. Exatamente. Então, o torcedor do Vasco que já comprou para ir para Minas Gerais. Tem o tal de Procon aí, pode procurar o Procon. Como que explica para o Memphis, né, essa bagunça toda? O gringo que acabou de chegar, como que explica para ele? Porque fora do Brasil não tem, né? É o tal do futebol brasileiro.